Muito bem, estamos de volta com a nossa Escola da Fé, conversando aqui com André Botelho, né? Isso. Que é o fundador da comunidade Pantocrator de Campinas e que está fazendo 25 anos este ano, inclusive no dia 16 de agosto, haverá um evento aqui na Canção Nova. Exatamente. Né? E eu estarei junto com vocês, se Deus quiser, fazendo inclusive uma pregação no evento no dia 16 de agosto. Exato. André, nós estávamos conversando, você estava contando como é que a comunidade começou. Continue. Então, eu tive esta experiência, né, onde eu me senti vencido por Deus, porque eu tinha desafiado Deus. Como quem diz, Deus não pode me tocar. Né? Mas naquela semana, conforme eu dizia, eu fui profundamente tocado por Deus. Né? E fui mergulhado numa percepção do amor, do desejo de Deus por mim e por todos os homens. Né? É interessante que na época não tinha uma formação doutrinária, mas eu comecei a ter uma sensação de ciúmes. Deus, o pai tem ciúmes do filho, o esposo, Cristo, tem ciúmes da igreja, que é sua esposa, e eu tinha percepção assim, o Espírito tem ciúmes de nós como amigo dele. Isso é bíblico, né? Isso tudo é bíblico, né? Mas Santiago fala, novo. Deus tem ciúme de nós. Exatamente. Deus não quer perder a gente para ninguém. Exatamente. E os ciúmes é um termo bíblico. E aquilo, a resposta a isso, Felipe, não foi outra coisa senão ser fiel a eles. Deus nos ama tanto assim, e justamente no mundo eu tenho que ser fiel a Ele. Eu tenho que viver as coisas do mundo segundo a maravilha que Ele criou para o homem. E é justamente aí que isso foi crescendo dentro de mim. Eu era muito jovem, né? Entrei na universidade, inclusive, comecei a fazer odontologia, até que em 1990 um padre me orientou a mim. Na época estava o Maurício também, que cofundador da comunidade, começou comigo a comunidade. Por que vocês não começam uma comunidade? Na verdade, eu não queria começar uma comunidade, porque eu sabia que era um problema sério, seria uma encrenca. Aí você já era formado? Não, eu estava no final da faculdade quando começou a comunidade. Eu estava no final da faculdade. E, então, de forma que quando eu me formei, já a comunidade estava começando. Quando eu me formei. E eu exerci 5 anos. E a tua esposa também, a Tânia, já fazia? Não, a minha esposa, quando fundou a comunidade, nós não namorávamos ainda. Ah, não? Não, nós começamos a namorar um ano depois. Ah, entendi. Mas aí nós começamos como comunidade de aliança. E aí eu começou a crescer dentro de mim o desejo de dar mais para Deus. Né? O desejo de dar tudo para Deus. Só que você imagina, Felipe, nessa altura do campeonato eu era formado, eu tinha um consultório, num bairro em Campinas, assim, que todo dentista e médico sonha ter um consultório ali, que é o Guanabara, né? Pelo menos na minha época era assim. Bairro chique de Campinas. Eu morei em Campinas 3 anos. Você conhece lá. Na escola de cadetes. Exatamente. Aí eu trabalhava na prefeitura de Hortolândia, eu era concursado lá, né? E eu comecei a fazer especialização em correção aparelho. E eu comecei a sentir muito de deixar tudo isso, né? Só que a Tânia, que era minha noiva nessa altura do campeonato, ela não queria. Ela achava que era uma loucura. E ela fazia o quê? Ela é bioquímica. Bioquímica. E ela achou que era uma loucura, os meus pais acharam que era uma loucura. Eu fiz PUC, meu pai financiou a minha faculdade. Então, de repente, eu deixar aquilo, entendeu? Imagino. É uma loucura. E a própria comunidade achou que era uma loucura, né? E naquele tempo também, né, André, as comunidades ainda eram poucas, né? Exato. Não havia uma experiência que já existe hoje, né? Exatamente. Depois que passam 25 anos, a gente olha para trás, é diferente. Muito. Naquela época, Felipe, você imagina, mesmo a Canção Nova era uma comunidade muito menor. Sem dúvida. Nós não tínhamos referências, não tínhamos. Uma referência era a Canção Nova, que era uma comunidade muito menor, a Shalom, né? Lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza. Então, hoje você falar em comunidades novas, você falar em comunidade de vida, existem referências. Na época não existia. Não. Né? Eram poucas, realmente. Muito poucas. Então foi um desafio muito grande, mas novamente Deus foi vencendo. Né? E até o momento que eu tomei a decisão de deixar tudo para Ele. E a Tânia deixou, inclusive, nós tínhamos um casamento marcado, ela me deixou naquele momento,
Ah, foi? Foi, ela me deixou, íamos casar uns 5 meses depois, estava marcado o casamento, ela cancelou. E eu fiquei como o vilão da história, dentro da comunidade. Imagina, a Tânia namora, naquela altura, acho que namorávamos há 3 anos e meio, 4, namorou o maluco do André, que agora vem com essa história, não sei o quê. Mas Deus foi fazendo a obra dele e a Tânia teve uma experiência muito forte. Eu estou resumindo muito a história, né? Não, tem... Claro. E ela, de repente, começou a querer dar tudo para Deus. E aí nós tomamos, já casados, tomamos a decisão de começar eu e ela. E lembro que teve uma história, porque a comunidade ainda era muito resistente. Eu cheguei para o conselho da comunidade e falei, olha, eu e Tânia decidimos começar a comunidade de vida. E o conselho da comunidade falou assim, olha, se você fizer isso, você sabe que você vai rachar a comunidade. Mas eu estava tão certo daquele sentimento, naquele momento, que eu, não, vou fazer isso. E eu propus para toda a comunidade, e as pessoas, na hora que eu propus, éramos umas 35 pessoas naquela altura do campeonato, Felipe. Era só aliança. Era só aliança. Aliança, para quem não sabe, são as pessoas que participam da comunidade, mas que não moram. Exato. Não moram junto, cada um na sua casa. Mesmo. Então, a gente chama de ajuda a comunidade, mas não participa tempo integral da comunidade. Exato. E a comunidade de vida são pessoas comunidade de vida vivem... são pessoas que moram exato. e vivem. Dedicam integralmente à obra, né? Mas quando eu coloquei, houve uma comoção, as pessoas começaram a chorar, de tal maneira que quem era contra não pôde mais ser contra, porque foi uma emoção naquele momento. Um sinal de Deus, né? Foi muito forte. Sinal e ali começamos a comunidade de vida. Mas o meu grande sim para Deus, Felipe, não foi nem o início da comunidade. O meu grande sim para Deus foi a comunidade de vida. Foi deixar minha profissão, deixar a minha noiva. Sem dúvida. Deixar o apoio dos meus pais. Não, isso, aos olhos do mundo, é loucura. Foi uma loucura. Aos olhos do mundo. Eu lembro quando eu fui rescindir o contrato em Hortolândia, que eu era concursado. Cheguei na Secretaria de Saúde e a secretária da Secretaria de Saúde foi a minha primeira auxiliar como dentista. Eu estava com a caneta na mão, ela olhou para mim e falou assim, o que o senhor está fazendo, doutor? Eu pensei, o que eu estou fazendo? Mas aí, ela falou 2 vezes, o que o senhor está fazendo? Né? Eu era concursado, eu tinha um emprego estável, né? Mas, enfim, tudo que eu dei para Deus, Ele me deu de volta. Eu casei com a Tânia, somos felizes hoje, constituímos uma família, temos 3 filhos. Os meus pais, eles entenderam o chamado da comunidade, a comunidade mesmo entendeu, a comunidade de vida cresceu. E há seus frutos, né? Tantos frutos, graças a André, Deus. isso para mim é aquilo que Jesus fez com os apóstolos. Mateus, larga seu telônio aí, vem e me segue. E Mateus foi atrás. Foi. Quer dizer, é uma graça especial. É uma graça. É uma graça. Uma graça. Não é fácil, não. Não, foi muito sofrido. Vocês são pessoas especiais. Não. A graça de Deus é especial. Que receberam uma graça especial. Exato. E não é fácil, André, você deixar uma profissão depois de... Não é? E nunca mais você deve ter entrado no consultório odontológico. Talvez Como assim dentista, para quebrar o galho lá de algum consagrado, né? Mas não para trabalhar profissionalmente. Não, nunca né? mais. Eu só faço umas análises, às vezes olho, fazer um pequeno diagnóstico. André, mas assim. a gente tem muita coisa para conversar em pouco tempo. Eu queria que você colocasse assim, por que eu gosto de comemorar esses 25 anos com vocês aqui? Para a gente perceber que é algo que Deus realmente cuida. Porque quando a coisa não é de Deus, morre. E você vê a Canção Nova aí com 35 anos, vocês com 25, Shalom acho que com 30, não sei. Quer dizer, então Deus está mostrando que a obra é dele. Aquilo que o Gamaliel disse lá para o povo do Sinédrio. Não adianta ir contra Deus, porque se a obra é dele, vai continuar. Se não é, vai morrer. Deixa por conta de Deus. Exatamente. Então, o tempo é a prova. Tá certo? Agora, eu queria que você colocasse o seguinte... O que você aprendeu nesses 25 anos de comunidade que possa servir para quem está começando uma comunidade ou quer entrar? Quais são as grandes lições que você, nesses 25 anos, coordenando essa responsabilidade, problema de dinheiro, problemas pessoais, problemas de reconhecimento dentro da igreja? Detalha isso para nós um pouco. Olha, Felipe, eu aprendi muitas coisas, é até difícil mensurar, né, as coisas, né? Mas uma delas que eu aprendi é que realmente
uma obra de Deus, para perdurar, é preciso que se dê tudo para ela. Se dê tudo para ela. Né? Se você fica medindo, se você quiser fazer negócios com Deus no que você vai dar ou deixar de dar, esta obra não prospera. Você tem que dar tudo. Né? É claro que o tudo de cada um é conforme aquilo que Deus pede. O tudo para mim foi isto, conforme eu estou testemunhando. E Deus dá a graça da confirmação, né, André? Você vai decidir dar tudo, você sente uma unção em Deus para fazer isso, certo? Sim. Exatamente. Uma convicção. Veja, você sabe que isso é uma outra coisa. Na verdade, eu tinha um conflito dentro de mim, porque na minha razão isso tudo era uma loucura. Eu brinco com o pessoal, nunca fiquei maluco, não. Eu sou uma pessoa normal, né? Porque eu pensava, eu tinha consciência, só que estou uma maluquice, né? Mas é um sentimento interior, um chamado interior. Sim, claro, né? essa é uma unção especial. Eu até achava que isso era uma fraqueza, Felipe, essa minha dúvida racional. Mas, depois lendo Santa Teresa diz uma coisa muito interessante. Quando você tem um chamado de Deus, se você tem dúvidas, se você começa, porque na hora que você tem emoção, você é muito tomado daquela certeza. Mas no dia a dia surgem dúvidas, surgem questionamentos. Isso é um sinal que é de Deus, porque se é seu, você não vai questionar. Se tudo é seu, você não questiona. Agora, se é de Deus, há um conflito, às vezes, dos seus pensamentos com o pensamento de Deus. E Santa Teresa, é uma coisa interessante isso, Santa Teresa diz que, então, quando você reflete, você tem dúvida, sente um chamado, mas você tem algumas dúvidas, isso é uma pista que é de Deus. Não, quando a gente lê o Diário de Santa Faustina, é a mesma coisa. Jesus falava com ela, mas será, Jesus, que é você mesmo que está falando comigo? Exato. Ela perguntava 1000 vezes para Jesus, Exato. Sou eu. Exatamente. Mas é realmente. Todos os grandes místicos passaram por isso. Né? E isso é sinal... É a nossa humanidade. Exato. Né? Mas é sinal também de humildade diante do mistério de Deus. Né? Porque será que o mistério de Deus é maravilhoso? Será que eu estou sendo chamado a isso? Entendeu? Quem sou eu para ser chamado a isso? Agora, você dizia, eu aprendi também o valor da aprovação. Né? Nós somos muito provados. Né? Você imagina uma comunidade nova. Não tem dúvida. Né? Surgida naquela época. A marca da obra de Deus é a cruz, né? Isso os santos já diziam. E, então, eu aprendi assim muito o valor da aprovação, o valor da paciência histórica. Eu sou uma pessoa ansiosa. E eu aprendi quanto você tem que ter paciência, esperar a hora de Deus para as coisas, não atropelar os momentos de Deus. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Tantas coisas. O que Deus pediu para essa comunidade? O carisma dela. Deus levou vocês em que direção? Que tipo de trabalho? Felipe, a comunidade desde o início, ela surgiu muito assim, uma preocupação evangelizadora. Nós éramos muito jovens, queríamos evangelizar os jovens. Mas nós tínhamos um quê? Que é justamente a fidelidade. Porque nós não queríamos simplesmente... Porque o que acontece? Eu já vinha... Eu tinha convivido com muita gente que vivia a igreja e deixava a igreja. E eu tinha um ímpeto muito grande de levar as pessoas a esta fidelidade. Então, eu queria muito uma evangelização que Papa Paulo VI diz assim, na Evangelii Nunciandi, plena e ampla. Entende? Uma evangelização que leva a pessoa não somente a um primeiro contato. Madura. A amadurecer em Cristo, a ser filho no Filho, né? A viver a realeza de Cristo. Então, a comunidade sempre se preocupou muito em aprofundar a fé. Formação. Aonde justamente a comunidade durante muito tempo foi muito marcada pela questão da formação, que é uma marca nossa. Sim. Né? Eu acompanhei muitos cursos de vocês, Exatamente. cursos muito bons. Mas a comunidade não é só... isso é uma marca, isso nos marca realmente essa evangelização desta maneira. Mas nós realizamos querigma, nós temos também todo um trabalho querigmático, entendeu? Okay. Mas não queremos que simplesmente que a pessoa tenha aquele primeiro... Cabe a nós esforçarmos para que as pessoas que Deus traz a nós a ter uma experiência profunda, um conhecimento da fé, uma maturidade em Cristo, entende? Então, isso nos marca, isso marca a comunidade de Pantocrator. E você sabe disso, você nos conhece. Sem dúvida, eu noto que a comunidade de vocês tem uma preocupação muito grande com a formação. Eu mesmo já participei de eventos de vocês, de formação
Muito sério. Isso é muito importante, realmente, né? Porque um dos pontos fracos do Brasil católico é a formação, né? Exatamente. Agora, André, nesse crescimento da comunidade, como é que vocês chegaram a ter casas agora na França? Onde mais que vocês têm casas, além de Campinas? Nós temos Campinas em outros lugares do Brasil. Tem São José dos Campos? Tem São José dos Campos, tem Santos, tem Jaguariúna, tem Palmas. E nós vamos abrir agora no Peru também, em outubro. No Peru? É. E já temos na França também. E como é que foi esse desdobramento, esse crescimento? Como é que acontece isso? Olha, Felipe, na verdade aconteceu num primeiro momento inesperadamente, porque a gente não pensava nisso, não tinha esse projeto, né? Ah, não? Não. Deus é sempre surpreendente. Como diz João Paulo II, quando o Espírito, Cardeal Ratzinger, quando o Espírito acontece, ele sempre surpreende. É bonita essa frase, né? Quando o Espírito acontece, ele sempre surpreende. Deus é sempre uma surpresa. Ratzinger diz. E aí, e ele nos surpreendeu. E, na verdade, através de situações diversas, foi tendo apelos para que a comunidade não somente fosse pregar um retiro, dar uma formação em determinado lugar, mas ali surgiu pessoas querendo viver este carisma naquele lugar, né? Ou o bispo solicitou, né, a comunidade. Normalmente os bispos que têm solicitado, né? Os bispos têm solicitado, sim. Uma coisa importante, nós não entramos em nenhuma diocese sem que o bispo acolha, permita, evidentemente, né? Mas os bispos... Como é que vocês chegaram na comunidade de Avignon, na França? Solicitação do bispo. Solicitação do bispo. O bispo, na verdade, a história foi... Qual é o argumento que o bispo usou para vocês? Porque eu estive lá em Avignon, a comunidade que também está lá, a Palavra Viva, me convidou para ir pregar um curso lá de História da Igreja para ele. Olha que coisa interessante, porque eles sentiram que nas casas que eles têm, parece que tem umas 8 casas na França e tal, que os consagrados precisavam ter uma formação profunda de História da Igreja, porque na Europa o pessoal é culto. E você, para evangelizar o europeu, você tem que ter uma cultura. O cara vai questionar sobre Galileu Galilei, sobre Inquisição, sobre cruzadas. E se a pessoa não tiver uma formação... E eu achei muito interessante ver que ali em Avignon tem 4 comunidades brasileiras. Mas, meu Deus, o que está acontecendo? Quer dizer, qual é o argumento que os bispos chegam para vocês para pedir para uma comunidade de brasileiro ir lá para a França? Eu penso que os bispos percebem essa novidade nas comunidades novas, que muitas vezes que vem de encontro a essa nova evangelização, né? Então eles olham esses frutos, né? E eles querem trazer, sobretudo na França, que o leigo muitas vezes não tem muito espaço, Felipe. Não tem. E aí acontece que eles querem levar essa atuação nossa, que somos leigos, né? A maioria nossa, a comunidade tem padres agora, primeiros padres, mas e eles querem esse protagonismo dos leigos, né? Junto aos leigos. E eles percebem que isso é uma coisa importante, que muitas vezes lá não se tem essa resposta, né? Não se tem esse protagonismo, essa novidade. E eu penso que isto os atrai para que isso aconteça lá. Só que lá, para acontecer, preciso adaptar muitas coisas, né? Porque tem que ter uma aculturação. Tem, e lá ou inculturação. Acontece o seguinte, a Europa vive uma era pós-cristã. Eles mesmos dizem isso. Pós-cristianismo. Pós-cristã. Os bispos lá, entendem, eles vivem no pós-cristianismo na Europa. Tem que recristianizar a Europa. Então, ali há desafios muito peculiares que nós estamos tentando dar respostas a esses desafios, que eu digo que não é fácil, mas Deus nos dá a graça. Há quanto tempo vocês já estão ali na França? Felipe, eu acho que nós estamos na França há mais ou menos 8 anos. 8 anos? E o que vocês colheram disso, nesses 8 anos? Como é que tem sido o trabalho lá? Trabalhar com os franceses, como é que é isso? O seu pessoal primeiro estuda a língua, claro, né? Claro. Claro que esse é o primeiro grande desafio. Que tipo de trabalho de evangelização consegue fazer lá? Então, lá... Eu estive ali na cidade de Lugano,
na Suíça italiana, onde tem uma casa também da Palavra Viva. E lá aconteceu uma coisa impressionante, para a gente sentir a que ponto está a dificuldade de evangelização na Europa. A cidade de Lugano é uma cidade suíça, cheia de bancos, repletos de dinheiro, e a comunidade está no centro comercial da cidade, no pequeno mosteiro, que tinham 4 irmãs beneditinas, 2 morreram, ficaram 2 velhinhas que foram transferidas para um outro lugar. E os bancos queriam comprar esse mosteiro no centro comercial de Lugano. Então, o coordenador lá, o Alisson, me disse que ofereceram um negócio de 3, 4 milhões de euros para comprar. E o bispo disse não, entregou para a comunidade brasileira. Que coisa impressionante. Entregou para a comunidade Palavra Viva. Você abre a porta do mosteiro, você está no centro comercial de Lugano. Impressionante. Na cidade de Avignon, o bispo deu um mosteiro, um outro mosteiro desativado, com capela, com tudo, para a comunidade Palavra Viva. Então, a gente percebe que os bispos estão realmente sedentos de ajuda, né? Estão mesmo. Na verdade, nós não estamos em outras dioceses, inclusive na França, porque eu não tive missionários para... Não tem gente para mandar. Porque eu tive solicitações de bispos. Olha, isso que você está me dizendo, o Alisson, da Palavra Viva, disse a mesma coisa. Eu tenho pedido de 10 bispos da Europa para mandar gente. Eu não tenho gente para mandar. Não tenho missionários formados, preparados para mandar. Agora, você dizia uma coisa interessante, é que a missionariedade lá é uma missionariedade um pouco diferente. Não completamente diferente. É uma missionariedade muito pessoal. Você tem que chegar... É uma coisa de formiguinha. Eles falam, aqui a gente não pesca de rede, a gente pesca de varinha. Exatamente. É um por um, né? Exatamente. É um por um. Tem que ser dessa maneira. Mas se Deus está providenciando isso, André, é um começo de evangelização que tende a frutificar, não é? Sim. Você sabe que nós fizemos um trabalho em Toulon e nós saímos, né? E foi muito marcante que quando nós saímos, um padre que estava lá, ele, um ano depois, ele falou assim, olha, você não imagina o impacto que foi a saída de vocês. Porque os jovens, muitos jovens, desanimaram com a saída de vocês. Jovens que tinham voltado à igreja, né? E nós não conseguimos voltar lá, entendeu? Mas eu estou dizendo isso, parece negativo, mas uma ótica positiva, porque nem nós sabíamos o bem que nós fazíamos lá. Sim. Nós não imaginávamos. Nós estamos mudando em Avignon de casa, de lugar, porque nós vamos assumir uma paróquia através de um padre nosso lá. E também nessa saída, o impacto, o que as pessoas dão de retorno, né? Daquilo que nós fazemos, nós não imaginávamos o bem que... André, nós precisamos fazer mais um intervalo, já está na hora, mas a gente vai voltar. Inclusive o André trouxe uma consagrada que é francesa, e ela está aqui com a gente, né? E eu vou pedir até que ela suba aqui depois que começar o terceiro bloco. Ela vem aqui para contar, já fala bem português, contar um pouquinho de alguém que, né, é de lá. Também sentiu um pouco da experiência. Vamos para o intervalo nosso, mas a gente já volta daqui a pouquinho. Espera aí.